semijoias incríveis. E o tema da nossa live de hoje é: crie a sua coleção de semijoias, pequena ou grande, você decide. Então eu vou falar o que é uma coleção, tipos de coleções para você já começar a criar, e também vou mostrar modelos de semijoias. Então hoje está imperdível a nossa live. Se você não me conhece, eu sou a Laura de Cristal, especialista em semijoias, e ensino a criar coleções exclusivas com pedras naturais. Então já aproveita e vem para a live. Então essa live é para você, mesmo que você nunca tenha feito semijoias antes, ou que você acha que não vai conseguir. Também é para você que nem sabe o que é uma coleção, porque hoje eu vou falar tudo sobre coleções. Também que você que acha que nem tem mais idade para começar uma nova atividade. Então eu vou falar de todos esses assuntos. Então hoje todos esses assuntos e muito mais eu vou falar. Então essa live é para você. Então o pessoal tá entrando, já vou convidar para você curtir, compartilhar a live. Então curte, manda coraçãozinho, manda foguinho. Olha o pessoal me abanando, que amor, muito legal. Então manda foguinho, manda coraçãozinho, manda cenzinho. E se você tem aquela amiga que quer aprender a criar semijoias, aproveita e compartilha essa live. Como é que você vai compartilhar? Aqui embaixo tem uma setinha ali que parece um aviãozinho. Você vai clicar ali, vai abrir a sua lista de amigas. Você seleciona 2 ou 3, põe concluir e o Instagram chama elas aqui para a live. Olha que amor, olha a Divone. Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Trabalhei alguns anos atrás com semijoias e gostava muito. Estou pensando em voltar nesse ramo novamente. Vai adorar criar semijoias, porque é um trabalho maravilhoso. Hoje eu vou mostrar muitos modelos, vou até dar um exemplo de alunas que estão criando, vendendo. Nossa, vai ter muito conteúdo. Então eu vou tomar um golinho de água e já vou começar com o tema da nossa live de hoje, que é muito importante, porque eu vou falar sobre coleções de semijoias. Então o tema da live é: crie a sua coleção de semijoias, pequena ou grande, você decide. E daí eu vou falar quais as vantagens de você ter uma coleção pequena. Primeiro, o que é uma coleção. Também quais as vantagens de ter uma coleção grande. Como que você já faz para começar a ter a sua coleção. Então, tudo isso eu vou falar durante a live. Vou tomar um golinho de água e a gente já começa. Então, antes de tomar minha água, eu vou te convidar de novo para curtir a live. Você que está assistindo gravada, curte a live, começa a me seguir. Você que está aqui na live, se quiser já começar a me seguir agora, do lado do nome ali tem uma setinha, você já começa a me seguir. E se você está vendo essa live gravada no YouTube, se inscreve no canal e aciona a sinetinha para ser avisada cada vez que tiver um conteúdo novo. Então vou tomar um gole de água e nós já vamos começar com o conteúdo de hoje, que é muito conteúdo. Bom, então hoje o tema, gente, eu vou falar sobre coleções. E por que esse tema é tão importante? Primeiro, porque você vai conhecer tipos de coleções. O que é uma coleção pequena, uma coleção cápsula, uma coleção grande, que é uma coleção master. Que vantagens você vai ter de ter um tipo ou outro de coleção. Também você vai ver se você tem dificuldade de planejar uma coleção, vou falar sobre isso também. Porque muitas pessoas querem fazer, não sabem nem por onde começar. Então hoje eu vou falar também sobre esse assunto. E também você vai ver que é possível você ter uma coleção que seja com peças harmônicas e atrativas. O que significa isso? Que as pessoas vão olhar, vão gostar. Então isso faz muita diferença quando você cria a sua coleção. E também você vai ver quais as vantagens de você trabalhar com coleções, de você criar coleções, ou criar peças avulsas que não se conectam. Então tudo isso eu vou falar durante a live. Então eu quero saber, vou ir adiante, e cada vez que eu falo sobre esse assunto, eu me lembro de 2 alunas minhas, umas queridas, a Camille e a Cecília. A Camille e a Cecília, elas moram em Curitiba, e é mãe e filha. E a Camille, às vezes está aqui na live, a Camille tem uma característica que ela é uma menina
como eu digo, uma poderosa, uma das primeiras alunas poderosas, ela e a mãe dela, que entraram no método Semijoia Sem Limites. A Camille tem a síndrome de Down e ela é uma menina extremamente criativa. E ela e a mãe dela fizeram uma parceria. Mas como é que a Camille começou a fazer as semijoias? Na época da pandemia, ela começou a ficar com muita ansiedade e daí foram na médica e a médica receitou que a Camille começasse a fazer alguma atividade manual. E daí ela começou a fazer bijuterias e acabou elas entraram no método Semijoia Sem Limites, onde eu ensino a criar coleções exclusivas com pedras naturais, e a Camille começou a criar. E daí eu fiz uma entrevista com as duas, em que elas mostraram uma coleção que elas tinham desenvolvido. Olha que legal. Tá aqui no meu Instagram, já faz várias semanas atrás, mas tá aqui no Instagram, então se você quiser assistir a entrevista, elas mostram a coleção, elas fizeram uma coleção com o nome de Nuances, e tinha todo o significado desse nome. Por quê? Porque o objetivo delas era fazer uma coleção para mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres que têm todas as dificuldades, mas que não desistem, vão adiante, e elas começaram a trabalhar com pedras que tinham significado, tipo o olho de tigre, que é uma pedra de força, de proteção. Trabalharam também com jade, que é da amizade. Trabalharam com as madrepérolas. E daí, durante a entrevista, elas vão mostrando os modelos e vão falando dessa conexão que elas fizeram, dessa nuance de mulheres que transitam por todos esses problemas do dia a dia, multifunções, multitarefas, e elas fizeram uma coleção toda em cima disso. Então as duas moram em Curitiba, no Paraná. A Cecília, que é a mãe da Camille, tem uns 50 e poucos anos. A Camille tem, eu acho que 21, eu acho que ela fez 18 ou 21, é uma menina. As duas são umas queridas. E o nome do perfil dela, se você quiser seguir, antes era Mãe e Filha Semijoias, mas agora elas mudaram para Pura Gema 1, o número 1 no final. E quem ajuda elas é o filho da Cecília, que nem mora em Curitiba, mora em Florianópolis. E elas contaram que estão vendendo muito pelo site. Olha que legal. E o objetivo é que a Camille tenha uma renda a mais, uma renda com esse trabalho das semijoias vendendo pela internet. Olha que lindo esse trabalho. Então, trouxe como um exemplo de uma coleção. Tá, Laura, mas certo, elas fizeram a coleção Nuances, trabalharam com as pedras, falaram as energias das pedras para conectar com as mulheres, mas e daí o que é uma coleção? E daí eu fui aqui na internet hoje e fui buscar a primeira definição de coleção. Definição coleção é uma reunião ou conjunto de peças, no caso semijoias, que possuem alguma relação entre si. Então a gente tem, o bom é que quando você for criar uma coleção, você pode criar um tema que nem elas criaram de mulheres fortes, você pode criar um tema de tipos de pedra, por exemplo, uma coleção de pedras naturais incríveis. Você pode criar um tema de mulheres poderosas, de empoderamento. Você pode fazer o tema que você quiser. E daí você desenvolve uma coleção. Tá, Laura? Ok. O tema pode ser qualquer tema. Até o tema, por exemplo, eu já vi uma coleção uma vez numa loja de roupas, que o tema era Bali. Então, Bali, que tinham viajado para Bali, então eram aquelas coisas coloridas, muito lindas, tinha tudo a ver com o local. E também é possível. Inclusive, eu quando tinha lá, vou mostrar as coleções, vou falar o que é uma coleção grande, uma pequena, mas eu vou te contar uma coisa, que quando eu tinha lá minhas lojas, comecei há 30 anos atrás com biju, comecei na minha casa, depois eu fui para um outro nível, comecei a criar semijoias. Deixa eu pegar aqui o meu. E daí o que aconteceu? Eu comecei abrindo uma loja, 2, 3, cheguei a ter 4 lojas em grandes shoppings de Porto Alegre. Mas como organizar as semijoias no local físico para que as pessoas enxergassem os produtos, que não ficassem tudo misturados?
Então eu trabalhava com painéis com as semijoias coloridas expostas. Então, por exemplo, eu fazia uma pesquisa a cada nova estação, as tendências de cores da nova estação, e daí eu fazia coleções por cores, na loja era por cores, porque isso facilitava o olhar da pessoa. A pessoa entrava na loja, estavam todos, por exemplo, todos os colares azuis expostos juntos, os brincos em azul também próximos, por quê? Para fazer exatamente a combinação e vender mais peças por cliente, assim como as pulseiras também. Então era uma coisa que funcionava muito, muito mesmo. E daí, como é que eu fazia? Então, o que significa uma coleção grande? O que significa uma coleção pequena? Quando eu trabalhava, cada troca de estação, como vai acontecer agora, julho, a gente já está final de julho, já está entrando coleção nova de roupa nas lojas. Se você for nas lojas, você vai ver que as cores estão mudando das roupas, o estilo. Aqui é bem característico, aqui em Porto Alegre, frio e daqui a pouco começa a esquentar, então muda radicalmente. Mas no resto do Brasil você vai ver onde é mais quente que as cores vão mudar, vão entrar novas cores também, modelos novos, porque isso faz com que as mulheres comprem roupa, que a gente compre mais peças. E daí que entra a combinação das semijoias. Bom, mas daí como é que eu fazia quando eu tinha lá minhas lojas? Eu pesquisava as cores, principalmente as cores das roupas, porque isso facilitava na hora de combinar uma cor de roupa com um colar. Isso facilitava muito na hora da venda. E daí você também pode fazer a mesma coisa. Ah, mas Laura, eu não tenho uma loja física. Não precisa ter. O que você pode fazer? Bom, primeiro você pode criar uma coleção grande, que é uma coleção master, que é uma coleção, por exemplo, com 20, 30, 40 peças, você escolhe. O que significa? Por exemplo, aqui, ó, eu tô com os colares expostos por cor aqui. Eu usei o azul em cima e o verde embaixo. Então, se você olhar, é uma coleção com várias peças, que tem até, dos azuis até tem mais e do verde também. Mas só para você ver que é uma coleção que, se a gente contar, a gente vai ter aqui 4, 5 colares em cima, porque aqui tem 2 juntos. Daí aqui eu tenho 5 brincos, dá 10. Opa, entrou uma ligação aqui, peraí, pessoal. E daí o que deixa eu silenciar. E daí o que acontece? A gente vai contando colar, pulseira e brinco. Se você fizer um conjunto, são 3 peças. E daí você vai criando vários modelos. Eu gostava muito de criar modelos curtos de colar, médios e longos. E daí o que eu fazia? Eu botava juntos, eles eram pendurados, então tinha um colar curto, um médio e um longo, porque assim a pessoa conseguia visualizar na hora que ele estava exposto. E então, os brincos a mesma coisa, curto, médio e longo. E pulseiras mais fininhas e pulseiras mais grossas. Por cores eu fazia. Então, se eu fosse somar dentro da loja, que eu trabalhava de 3 a 4 cores por estação, então tinha uma coleção muito grande. Ah, Laura, mas eu não quero fazer uma coleção grande. Não precisa. Por quê? Porque além da coleção grande, o que acontecia? Cada semana a gente entrava com mini coleções cápsula, que a gente chama. A grande é a coleção master e a pequena é uma coleção cápsula, que eu vou mostrar aqui para você. Pode ser uma coleção com 8 peças, 9 peças, não importa, que é super legal, é super indicado para quem está começando, não começar com uma coleção nova. Ah, Laura, mas eu fiquei com modelos antigos do inverno. Não tem problema, você pode misturar nessa coleção, relançando esses modelos. Então eu vou mostrar aqui uma coleção com pérola e uma coleção também com raulita turquesa. Então, eu quero saber quem é que quer ver a coleção. Digita aqui para mim, eu. Quem quer ver essa coleção cápsula, que são 2 cores diferentes? Digita aqui para mim. Quero saber. Que legal, muito bom. Digita aqui quem quer ver uma coleção. Quem quer ver a coleção cápsula que eu fiz, que tem em pérola,
E também tem, olha pessoal, legal, muito bom. E falando nisso, eu quero saber se tem poderosas aqui na live. Quem é aluna do Semijoias Sem Limites, digita aqui para mim, poderosa. E quem quer aprender, digita aqui para mim, iniciante. Porque eu vou mostrar modelos para poderosas, modelos para iniciante. Olha que legal, pessoal digitando, muito bom. Então eu quero, já vi que tenho poderosas aqui, Arp Biju poderosa, legal, Lídia Cristais poderosa, olha minhas alunas criando, ontem tivemos mentoria mensal, muito bom ver minhas alunas, o pessoal se organizando para começar agora nova estação, que é uma época do ano que vende muito, o segundo semestre. Então você pode organizar para fazer a sua coleção, porque agora é a melhor época do ano para vender semijoias. Por quê? Porque primeiro começa a esquentar aqui no sul, da metade do Brasil para baixo, já esquenta, as mulheres se arrumam mais. E segundo também, porque tem o Natal, e o Natal já está aí, se a gente pensar, a gente já está quase em agosto. Então você tem como se organizar para já começar a criar a sua coleção. Bom, então eu vou mostrar aqui uma coleção cápsula com pérolas e depois eu vou mostrar com raulita turquesa e coral. Então aqui o que é uma coleção cápsula? É uma coleção pequena, pode ser de 8 peças, 9 peças, é uma pequena coleção. E qual é a vantagem de a gente trabalhar com coleção? É que daí você vai ver que as peças combinam entre si e assim você consegue vender mais itens por cliente. Então eu vou começar com essa bem básica, olha a básica aqui, que é uma correntinha, essa aqui é uma correntinha bem fininha veneziana, e essa correntinha aqui eu trabalhei embaixo com cristal, aqui é um cristal de rocha, que é um cascalho, e aqui são pérolas naturais. Tá vendo? Então aqui eu utilizei pérolas avulsas que sobraram de outros trabalhos e eu coloquei aqui. E daí o que é legal quando a gente trabalha com esse tipo de pérolas variadas? Que a gente pode fazer os brincos também combinando. Eu vou mostrar vários modelos para você ver como você pode criar. Então aqui, por exemplo, eu usei a técnica da amarração com fio de metal, também é chamado nó de joalheiro. E posso fazer uma pulseira combinando. Olha só. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho 3 peças de uma coleção pequena, que é simples de fazer, é rápida de fazer. Ah, mas aí, Laura, eu não quero, por exemplo, esse colar aqui. Eu quero um outro colar. Perfeito. Então eu vou te mostrar um outro colar que tá todo inosado aqui, que eu deixei aqui na minha mesa. Deixa eu desenosar ele com a mão esquerda. Peraí. Vou ter que soltar aqui, vou ter que pegar meu óculos para mostrar o colar, que ele se abraçou, que tá todo abraçado. Mas o legal é que quando a gente começa a criar, não tem idade para fazer isso. Tanto que eu tenho uma aluna, a Idalina, eu estava tentando lembrar o nome da marca dela. A Idalina tem 75 anos, ela começou a criar semijoias e em 3 meses ela já tinha a marca dela. Ela começou em outubro e em dezembro, em 2 meses, ela já estava criando modelos, inclusive vendendo até pela internet. Olha que legal. Então a Idalina mora no Rio de Janeiro, é uma aposentada que saiu da área do direito, tinha um cargo bem legal quando ela trabalhava, acho que uma coisa procuradora, alguma coisa assim, e ela sai, se aposenta, e ela vem de uma família que a mãe dela adorava artesanato, e ela volta para esse lado que ela tinha antes, e daí um depoimento lindo que ela conta numa entrevista também que eu fiz, que ela se reencontrou, que ela voltou a ficar feliz, voltou a ficar alegre, começou misturando, inclusive cerâmicas, que a irmã dela fazia umas contas de cerâmica, misturando com as semijoias. Então imagina, aos 75 anos, a Idalina se reinventa e cria a marca dela. Legal, né? Então aqui eu vou mostrando então um outro modelo de colar
que você pode agregar aqui, ó, no mesmo brinco, na mesma pulseira, você pode ter esse modelo de colar. Olha que lindo. E o colar é assim, simples assim, correntinha, pérolas, inclusive esse pingentinho aqui, ele tem um fechinho que ele sai. Então aqui eu já mostrei 2 colares, uma pulseira que caiu e já mostrei um brinco. Então agora eu vou mostrar para você ver como é simples um colar bem básico. Aquele colar feito com aquela técnica do encordoamento com nó da bisa, que dá esse tipo de movimento. É aquele modelo de colar vendido na joalheria. Só que na joalheria é com ouro 18 e aqui é prata 925. Então aqui eu poderia usar esse mesmo brinco, mas também eu posso usar, oferecer esse outro tipo de brinco. Olha que amor! É uma basezinha, combinando uma base e uma pérola, muito simples de fazer. Então aqui eu já tô com 3 modelos de colares, só para você ver, olha que simples. Este e este aqui. E eu já tô com uma coleção de semijoias. Ah, Laura, ficaram os 2 com pingente para baixo? Não tem problema, a gente pode tirar o pingente desse modelo aqui e ele vira um modelinho diferente, fica um modelinho bem básico. E daí, para combinar com qualquer um desses colares, a gente ainda tem uma pulseira, essa pulseira aqui com fechinho boia. Olha, você pode falar sobre estilos de bijuterias como delicados, brutos, etc. Muito obrigada, Nick. Eu vou anotar, inclusive eu vou ver se eu consigo fazer um print aqui da tela. E daí das próximas lives, eu acho que não saiu aqui. Deixa eu tirar. Deixa eu puxar teu comentário para baixo. Então, pode ser sim, eu posso fazer uma live. Muito obrigada pela sugestão. Olha, minhas alunas poderosas entrando, Elaine, tá? Muito legal. O pessoal me acenando, mandando coraçãozinho, foguinho. Curte a live, já aproveita e curte a live. Bom, então aqui, voltando aqui, eu tenho, por exemplo, essa pulseira e eu posso combinar com esse brinco também aqui. Olha que bonito. Então você tá vendo que a gente pode criar vários modelos diferentes, longos, curtos, delicados, maiores, menores, e a gente faz uma coleção inteira. E isso vai ter toda a diferença. O que eu tô falando aqui? De uma coleção cápsula. Quer ver quantos modelos? Olha que eu tô falando de poucos modelos. Então aqui eu tenho 3 modelos de brinco, aqui, né, como o par 3, 2 modelos de pulseira, até poderia ter mais, que pulseira vende bem legal. Então aqui a gente já tem 5 peças, e daí eu tenho 3 modelos de colares e eu fecho as 8 peças da coleção cápsula. Olha que simples. E daí, qual é a vantagem? Você compra, não precisa ter essa variedade de pérolas que eu mostrei, maiores, menores. Você pode comprar 1 ou 2 tipos de pérola só e daí você já faz todos esses modelos de uma maneira simples, de uma maneira muito prática. Então essa seria uma coleção cápsula, muito simples, muito rápida de fazer, com várias técnicas, inclusive técnicas de joalheria, que são utilizadas nas joias. Quando eu falo técnicas de joalheria, o que significa? Por exemplo, essa pulseira que é com a técnica do nó de joalheiro, na joalheria é feito esse mesmo trabalho, mas a diferença é que é usado um arame de ouro 18. E aqui a gente usa metal banhado ou até aço inox também você pode usar, mas pode usar metal banhado em ouro, em ródio, em prata, platina, ouro branco. Hoje tem várias opções de banhos para você trabalhar. Então, você tem como, usando poucos materiais, começar a criar uma coleção maravilhosa e aproveitar agora essa época do ano, que é a época que mais vende. Então, se você tem, eu vi ali que a Nick perguntou sobre bijuterias. Se você tem material de bijuteria, faz uma coleção com o material que você tem.
Começa com o que você tem. Por quê? Porque daí você já vai treinando a mente de combinar os materiais, de fazer esse tipo de trabalho que é combinar uma peça com a outra. Porque isso na hora de vender vai ter toda a diferença. Você vai facilitar para cliente. Porque muitas vezes a gente não compra porque não tem o brinco combinando. Claro que tem pessoas que não gostam de fazer combinações e tá tudo certo. Gostam de peças avulsas, né? Inclusive, ontem na nossa mentoria mensal, o que aconteceu? A gente estava falando sobre coleções, sobre tendências, e daí combinamos que agora a próxima mentoria vai ser exatamente sobre coleções, a mentoria de agosto. E eu gosto muito de conversar com minhas alunas, inclusive elas estão a 1000 no grupo do WhatsApp das Alunas Poderosas e também lá na comunidade das Poderosas do Facebook. O que é a 1000? Estão criando modelos, trocando ideia, falando de fornecedores. É muito show, muito bom ver tudo isso. Bom, então eu vou mostrar aqui agora outro tipo de, já que eu mostrei pérolas, eu vou mostrar agora com a pedrinha raulita turquesa. Inclusive tem esse modelo que eu aproveitei as mesmas pérolas para fazer esse modelo, mas vou mostrar modelos também sem pérolas. Deixa eu só organizar aqui. Bom, daí aqui o que a gente tem? Eu tenho esse aqui colar feito no nylon, para quem gosta do nylon. Inclusive, eu contei a história da Camille e da Cecília. A Camille, que elas têm a marca Pura Gema 1, se você ainda não está seguindo elas, vai lá e segue. A Camille adora trabalhar com nylon. E a Cecília, que é a mãe dela, faz os fechamentos, o acabamento dos colares e pulseiras. Então aqui é um colar todo feito com fio de nylon. Aqui é raulita, pérolas, aqui é madrepérola. E aqui na frente ele tem um detalhe. Ele é uma choker, é um colar curtinho. E o legal é exatamente isso, é você variar as técnicas. Você, por exemplo, trabalhar com o nylon. Daí aqui, por exemplo, eu tenho com uma peça com arame de aço inox. Olha que lindo. De novo naquela técnica do nó de joalheiro, que eu falei antes, lembra? Que se chama amarração com fio de metal, também chamado nó de joalheiro. Então, se você está gostando dos modelos, digita eu aqui, quero saber se você está gostando dos modelos que eu estou mostrando aqui e se faz sentido criar coleções. Então, digita eu aqui que eu vou mostrar mais modelos de semijoias. Olha, pessoal, mandando coraçãozinho, muito legal. Inclusive, para quem eu tenho recebido muitas mensagens de seguidoras que querem saber sobre o método Semijoias Sem Limites, que é um curso completo, é um método completo onde eu ensino a criar semijoias em técnicas de joalheria, fazer coleções, enfim, combinar cores, como criar. Mas no momento as inscrições estão fechadas para o método. Isso, se você tem interesse no método, vai lá e entra na lista de espera para a próxima turma. E é bem simples para você entrar na lista de espera. Você vem aqui no meu perfil do Instagram, embaixo da minha foto, ali tem um link azul. Você clica ali, entra na lista de espera e você vai ser avisada quando abrir a próxima turma, porque as inscrições estão fechadas. Legal, né? Bom, legal que estão fechadas não, legal é que tem a lista de espera, então vai lá e te inscreve na lista de espera. Então aqui eu tenho já o segundo modelo de outra coleção cápsula, usando exatamente as pedras. Raulita turquesa, aqui tem no formato de cascalho, aqui tá redondinha, daí aqui eu tenho a mesma madrepérola coral, uma madrepérola vermelha eu usei aqui, e aqui embaixo tem um cachinho feito com o cascalho e a madrepérola. Sempre lembrando que eu falo muito do cascalho para quem está começando, quem tem dúvidas, que materiais para você começar a criar semijoias, o cascalho é uma excelente opção. Por quê? Porque a gente encontra os fios de cascalho de 80, 90 centímetros com um preço muito acessível.
8, 10 reais o fio, 12, 15, até 30 e poucos, conforme o tipo de pedra que você escolher. Então eu trouxe também um outro modelo de cascalho, para você ver como é simples. Olha que bonito. Aqui também é no nylon. Então você tem como criar vários modelos diferentes. Então aqui eu tenho 3 colares. Agora eu vou mostrar a pulseira desse colar. Olha que bonito. Então aqui eu já tenho um conjunto aqui. Aqui para esse outro colar eu tenho a pulseira. Legal, né? E aqui eu tenho para esse colar aqui, eu trouxe um brinco. Olha que bonito. Ah, Laura, um brinco só? Não, eu trouxe mais brincos também. Trouxe para esse modelo aqui. Na realidade, os brincos eles servem para qualquer modelo. Por quê? Porque eles são com as mesmas pedras. E aqui também, esse aqui é um brinquinho mais simples. Acabei não separando o brinquinho em prateado, mas ele tem um brinco também. Então aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peças com esse brinco aqui. Então eu já tenho uma outra coleção cápsula com todos esses modelos. Para você ver, de novo, eu podia ter feito todo com cascalho, nem precisava ter usado a bolinha de Raulita. Poderia ter investido num fio de cascalho, turquesa, um fio de cascalho de madrepérola vermelha e um fio de pérolas. Olha só, 3 fios e daí você compra os acabamentos, você também escolhe as bases de brinco, fechinho, argolinha e tá pronto. Você já tem como criar uma coleção. Então, qual é a vantagem de criar as coleções? Primeiro, que eu digo que coleção, eu até anotei aqui, montar uma coleção de semijoias é como organizar um guarda-roupa. Pode ser minimalista, que é a coleção cápsula, ou que é a pequena, ou então o seu guarda-roupa pode ser minimalista, coleção cápsula, ou completo, uma coleção master, desde que seja harmonioso. Então, de novo, montar uma coleção de semijoias é como organizar um guarda-roupa. Pode ser minimalista, que é a coleção cápsula, ou completo, a coleção master, desde que seja harmonioso. O que é harmonioso? Que as pedras, que os modelos combinem entre si. Então essa é uma das vantagens para você já começar a criar. E para quem tem dificuldade em planejar, primeiro o que você precisa? Você precisa definir que cores você vai trabalhar, daí faz uma boa combinação de cores, escolhe 3 cores, aqui eu tô com 3 cores, se eu considerar a pérola, olha só que simples, azul, o coral e a pérola, então escolhe, eu gosto sempre de 3 cores que combinem entre si, que sejam harmônicas, daí também é importante que você defina os materiais, se você vai trabalhar com por exemplo, nylon, se você vai trabalhar com linha, se você vai trabalhar com metal banhado ou aço inox, não importa. Então define os materiais e um número de peças. Vê quantos colares você vai fazer. 3 colares, 3 brincos, 3 pulseiras. 2 colares, 4 brincos, você escolhe, não existe uma regra. Inclusive, se você quiser fazer uma coleção só de brincos, também é muito legal. Ou só de pulseiras ou só de colares. Mas o interessante é que eles combinem de alguma maneira entre si. Por exemplo, os colares que você consiga vender, usar, um mais curto, um médio, um mais longuinho, que eles combinem entre si e possa ser vendido como conjunto. Então isso é muito legal. Então, e outra coisa, você pode escolher um tema, um nome para a sua coleção. Assim como a Camila e a Cecília escolheram nuances, que eram nuances de mulheres diferentes, nuances de mulheres batalhadoras, que iam atrás do seu objetivo, que mesmo com todas as dificuldades não desistiam. Então você pode criar um tema, ou pode ser esses tempos numa mentoria individual, uma aluna, a Rosemarie, que mora em Curitiba, ela me mostrou que ela estava fazendo uma coleção com borboletas. Olha que lindo! Então você pode criar um tema também
com um formato, borboletas. Daí tinha borboleta no colar, no brinco, na pulseira. Ela usou borboletas de pedra e de madrepérolas belíssimas. Pode criar uma coleção com flores, até escolher o nome de uma flor, ou então, enfim, você uma coleção que remeta ao mar, que agora vem verão, né? Em seguida já vai estar verão. Então você tem muitas possibilidades na hora de criar uma coleção. Mas o mais importante é que você já vá pensando. Se você já faz biju, já pensa uma coleção no material que você tem. Se você não faz ainda, que você faz semijoias, vem assistir as lives que tem agora todas as semanas, terças, quintas e domingos. Então assiste as lives que assim você vai começando, você vai conhecendo os materiais, vai vendo as possibilidades, você vai ter muito conteúdo e já começa a pensar que estilo de semijoias que você quer criar. Esse é o primeiro passo. Então, quanto mais conhecimento, melhor, vai facilitar muito a sua caminhada. Porque hoje, então eu falei das lives que são terças, quintas e domingos, sempre às 20 horas. E o tema então nós temos live agora no domingo, na quinta-feira. E o tema da live vai ser aqui, peraí. Semijoias. Inclusive eu tinha dito que ia ser o tema de hoje, mas ficou para quinta. O tema é o seguinte: semijoias. Transforme o seu tempo livre em uma nova paixão. Então vou falar sobre isso também. Então vai ter muito conteúdo, vou mostrar modelos, muito legal. Então hoje o que a gente viu? O que é uma coleção? Para você saber, se você chegou agora, mas no final da live, ela vai ficar salva, então vai lá e assiste. O que é uma coleção? Também falei da Camila e a Cecília, que estão fazendo um trabalho lindo sobre a marca delas e a coleção. E também para você ver como é possível começar com pouco. Isso é muito, muito legal. E também que não tem idade para começar. A Idalina começou com 75 anos. E se reinventou e se renovou. E a última vez que eu falei com ela numa mentoria individual, ela estava muito feliz. Inclusive, ela vive me mandando uns directs, umas fotos de modelos que ela quer fazer. Se ela tem alguma dúvida, eu tiro as dúvidas. É muito legal. Fora aquelas que também tem lá o grupo de WhatsApp das alunas, que elas estão a 1000 trocando informações entre elas. Então isso é muito legal. Então eu vou deixar a live salva e eu quero também lá nos meus stories eu vou deixar uma enquete para saber que assunto que você quer que eu fale a partir de amanhã. Porque eu vou mostrar lá nos meus stories o modelo de semijoias que foi escolhido hoje, que foi esse aqui, e vou falar todas as características desse colar. Então, um beijo bem grande, muita gratidão. Nos encontramos quinta-feira às 20 horas. Tá bom? Um beijo bem grande.